fazendo minha introdução, dizendo que eu amo ser pentecostal, é porque quando o presbítero Carlos Alberto me convidou, eu orei e eu, em regra, pelo menos aqui no campo, né? Quando é fora, eu procuro saber o tema, mas quando é aqui, eu oro e eu digo, na hora o Senhor me dá a palavra. Eu acredito no Espírito que dá a palavra que o povo precisa ouvir. Glória a Deus, aleluia. E eu orei e disse, eu vou lá, na hora, e até hoje deu certo. Deus, o Espírito de Deus não nos deixa na mão. Glória a Deus. Eu fico lá quando chega, já teve casos, pastor Gerailton e presbítero Carlos Alberto, já teve casos que eu me levantei sem a palavra, acredita em Jesus, eu cheguei a Jesus. Ser pentecostal é ser guiado pelo Senhor. Aí quando eu peguei a Bíblia, a palavra veio. Glória a Deus, aleluia. E outra coisa, com isso eu não estou dizendo que você, sem orar e sem estar estudando a palavra, o Espírito Santo vai lhe dar a palavra, porque ele vai lembrar aquilo que você estuda. Eu já vivo orando e estudando a Bíblia. É por isso que eu me coloco à disposição. Eu me coloco à disposição e creio que ele me dá a palavra. Quando eu cheguei aqui, o texto que me veio ao coração para meditar com vocês foi este que eu acabei de ler. O conhecido milagre da moeda na boca do peixe. Este texto, ou este milagre, ele tem vários ensinamentos, né? E o primeiro ensinamento que este milagre nos ensina é que o texto vai dizer que Jesus ele tem acabado de chegar com seus discípulos em Cafarnaum, está no versículo 24. Ele acaba de chegar com seus discípulos em Cafarnaum, e aí Jesus entra em casa, Pedro fica fora da casa. E quando Pedro está fora da casa, os cobradores de impostos foram até Pedro e perguntaram a Pedro: o vosso mestre paga as de dracmas? E o que era as de dracmas, pastor? As de dracmas era um tipo de imposto que era cobrado para a manutenção do templo de Jerusalém. Na verdade, na época de Jesus, existia impostos civis cobrados pelo Império Romano e existia impostos religiosos, dependendo da religião que a pessoa participasse. No caso dos judeus, eles tinham os dízimos que eles levavam para o templo. Eles tinham ainda a chamada oferta aos pobres, que era 1% da renda deles, o dízimo era 10%, que eles davam no templo, e 1% era que eles davam para ser repartido para os pobres. E tinha o terceiro imposto religioso entre os judeus, que era as de dracmas. O que eram as de dracmas? A palavra de dracma significa 2 dracmas. Então, uma dracma representava um dia de um trabalhador. Então, todo homem judeu acima de 18 anos, ele tinha que, durante uma vez por ano, levar 2 de dracmas, ou melhor, 1 de dracma, 2 dracmas, que representava 2 de dracmas, no templo. Era uma forma dele manter o templo. E o texto vai dizer que os cobradores procuram a Pedro para saber se Jesus pagava as de dracmas, ou seja, se Jesus pagava o imposto para a manutenção do templo. E Pedro, sem consultar o mestre, disse sim, ele paga de dracma. E Pedro então entra na casa, e quando da casa onde Jesus estava, e quando Pedro ele entra na casa, no versículo 25, diz que Jesus se antecipa. Diz assim: disse-lhe Jesus, disse-lhe Pedro, sim. E o versículo continua: e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos aos impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Então veja, na entrada da casa, Pedro é abordado por um cobrador de imposto sobre as de dracmas, sobre o imposto do templo. E Pedro, quando vai entrando na casa, antes que Pedro anuncie, fale,
diga a Jesus alguma coisa, o texto está bem claro aí na sua Bíblia. Jesus se antecipa e diz assim: ô Pedro, ô Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E o que é que esse versículo está nos mostrando aqui? Se a Bíblia diz que Jesus, antes que Pedro falasse, se antecipou e falou de um assunto do qual Pedro ainda iria falar, revela aqui o atributo divino da onisciência. Amém. Aleluia. O Deus que nós adoramos é onisciente. Aleluia. Pastor, e o que é ser onisciente? Onisciente é a capacidade de conhecer todas as coisas. Olha, onisciência, ter ciência de tudo. O glória, aleluia, o glória, o glória e o glória. Antes que Pedro falasse, Jesus sabia o que ele ia falar. Antes que Pedro se manifestasse, Jesus sabia o que Pedro iria dizer. Porque ele é o Deus onisciente. Oh, glória. Nós não servimos ao Deus ignorante. Nós não servimos ao Deus limitado. Nós não servimos ao Deus que os nossos adversários podem nos pegar de surpresa, ou podem pegá-lo de surpresa. Não! Quando o inimigo vai pensando que vai pegar o caju, quando o inimigo está pensando que vai arrumar o pote, o seu Deus já está com fubá e dizendo: eu tenho livramento garantido. Eu tenho livramento garantido. Eu tenho livramento garantido. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E por que é? É porque ele é onisciente. Oh, glória a Deus, para toda a eternidade. Ao contrário, a Bíblia diz: o teu inimigo vai lhe perseguir por um caminho, mas por 7 vai fugir. Seu inimigo vai querer lhe atacar por um caminho, mas por 7 vai fugir, vai sair atordoado. Não sabe o rumo que vai tomar, porque antes que o inimigo lhe atinja, Deus já providenciou o livramento. Antes que o inimigo lhe destrua, Deus já providenciou o livramento. Antes que a seta lhe atinja, ele quebra o arco, corta a lança, quebra os carros no fogo. Ele quebra o arco, corta a lança, quebra os carros no fogo. E me trouxe aqui para lhe dizer: aquieta-te, aquieta-te. Eu sou Deus em cima do céu, eu sou Deus embaixo da terra. Eu conheço ontem, eu conheço hoje, eu conheço amanhã, eu conheço o presente, eu conheço o futuro, eu conheço o visível, eu conheço o invisível. Eu tenho livramento para aqueles que eu amo. E não é isso que o salmista diz no Salmo 91. Aquele que habita no esconder do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem sente Jesus, levante a mão para o Senhor. Vem a mão levantadinha. Ele está dizendo assim: você está guardada, você está guardado, você está guardada, você está guardado. O inimigo não vai te pegar, os adversários não vão te destruir, demônios não vão alvoroçar, não vão tumultuar, não vão cumprir os seus intentos, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, faz o quê? Oh, coisa boa. E por que você está cansado? E por que você está cansado? Está de esconderijo não, é? Eita, que eu estou sentindo Jesus aqui.
Glória, pastor, é porque. Nem tem porquê, nem tem por onde. Nem tem por mote. Ele sabe. Ele livra, ele guarda. Ele é Deus. Você está crendo na palavra? O inimigo vai vir por um, mas vai sair por 7. Oh, glória. Mas se a gente for observar Salmo 91, irmão, a palavra tem muitas implicações. Porque a gente pensa que para a gente receber a bênção, basta a gente frequentar a igreja. Sim. É verdade? Não. De jeito nenhum. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim, aí você pode pedir, e o céu vai lhe atender. Por que vai atender? Olha, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, o que é que Jesus está dizendo? Se o seu pedido estiver em conformidade com a minha vontade, ninguém lhe segura. Deus não está no céu para atender o meu e o seu desejo. Mas se a sua vontade ou a minha vontade tiver harmonia com a vontade do céu, morre 1, morre 10, morre 100, morre 1000, mas Deus cumpre aquilo que Ele prometeu na sua vida. Seja adorado Deus Todo-Poderoso. E olha o que é que Salmo 91 está dizendo. Olha as implicações. Aquele que olha, não é aquele que passeia no esconderijo, não é aquele que visita o esconderijo, até porque não vai deixar visitar. Não é aquele que vai de vez em quando no esconderijo. Ou seja, para que a gente possa descansar, é preciso nós estarmos 100% guardados em Deus. 100% guardados nos princípios do reino de Deus. Aleluia. No esconderijo. Aquele que habita, não é aquele que passeia, é aquele que e é o lugar que ele nos guarda, é o esconderijo. É por isso que ele quer tocar e não consegue. Você tem dono. 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 A glória é o rei da glória. Irmão, já tem uns 10 minutos que está vindo um testemunho aqui. E eu já agora não, deixa eu contar mais, está vindo. Eu vou contar logo então. Olha, eu contei esse testemunho de novo. Eu contei umas 3 vezes aqui. Essa deve ser a 4. Aqui é a primeira vez. E eu contei de quinta-feira lá no Loiol, lá no Almano Franco. Eu fui pregar também lá. E eu contei. Veja como quando você está no esconderijo do Altíssimo, aí Deus sabe de tudo. E o diabo vai dizer assim: agora ele não escapa. Aí Deus, irmão, Deus dá uma gargalhada no céu. Pense no céu. A Bíblia diz: Deus se rirá dele, está na Bíblia. Porque antes que o inimigo chegue com o caju, Jeová já está com fubá. Quando eu era pastor de Neópolis, eu tinha meu escritório de advocacia em Aracaju. E aí quando terminava o culto no domingo, aí eu vinha já direto de lá para Aracaju, porque eu ficava segunda e terça em Aracaju, e na quarta eu voltava para Neópolis. E uma noite, voltando eu no meu carro, Mara saiu no carro dele, estava eu e Selma no meu carro, e Mara saiu no carro dele. Ali naquela ladeira da Pirunga, acho que a maioria das pessoas que sabem onde é Pirunga, sendo para apropriar, tem um lugar chamado Pirunga, e tem uma ladeira muito grande. Quando você passa pela Pirunga, tem uma ladeira muito grande. Como eu estava vindo de Propriar, sentido Aracaju, eu olhei, e eu estava quase 1h da manhã, e tinha uma Scania, irmãos, era uma Scania, era uma Scania com alerta ligado. E eu parei de longe, eu digo: oxe, essa hora está no breu. E tinha uma entradazinha assim, que eu estava fazendo a duplicação, e tinha uma entrada assim à direita, que a pessoa fazia para pegar a mão. E eu fiquei: Jesus, será que é armação? Eu sou advogado, por isso que eu defendo a gente. Né? Gente boa e gente que não é boa, a gente tem que estar vigiando, né? Aí eu esperei uns 3 minutos, rapaz, eu não vou ter que voltar para Neópolis, eu vou guardar, meu irmão.
Aí eu vou embora. Não passei, não foi nada. A escada estava lá, eu passei, subi a ladeira, não era nada não. Subi. Quando chego aqui no início da ladeira, tínhamos aquelas chamam de costelinha, os motores chamam de costelinha, que é redutor de velocidade, aquele negócio de concreto ficar a pista para reduzir a velocidade. Eu estava na mão direita, eu estava devagarzinho, eu vinha sem pressa de noite, eu gosto de viajar de noite, mas tinha essas costelinhas. Aí eu disse, eu vou passar para a mão esquerda para sair das costelinhas, para poupar a suspensão do meu carro, né? Aí vim para a mão de cá. Quando eu estava na mão de cá, aí eu ouvi uma voz que dizia, passe para a mão direita, volte para a mão de lá. Aí eu deixei aquela voz. E você sabe quando é Deus que fala com você, né? A voz dele é boa, a voz dele é agradável, a voz dele é suave, a voz dele guia, a voz dele não deixa confundido, a voz dele alimenta, a voz dele traz paz, a voz dele traz esperança, a voz dele liberta, a voz dele cura. A voz dele é poderosa. E eu ouvi a voz dele, para a mão direita. Aí eu olhei pelo canto, porque eu entendi, né? Veio uma coisa aí atrás. A sensação era, veio uma coisa para mudar, veio uma coisa aí atrás. Aí eu olhei pelo retrovisor, né? Eu olhei. Não veio nada, nada da minha cabeça. Mas aí tá bem, irmão, que eu não posso viver desobediência. Euzinho, que nada. Quando eu ouço a voz e sei que é ele, eu não penso nem duas vezes. Becada vaser que amandai. Glória. Jesus está aqui, quem pode dar glória? Eu me alegro porque eu lembro exatamente. Aí eu vi a voz de novo. Aí disse, passe para a mão de lá. Isso foi questão de segundos, foi nem minuto. Aí quando disse, passe para a mão de lá, eu fiz assim. Logo o senhor está mandando, que essa voz não é da minha cabeça. Eu conheço a sua voz. Bom então. Aí eu fiz isso. E para a mão de cá. Meus irmãos, quando eu cheguei na mão de cá, a Scania que estava parada lá embaixo, veio, sem nenhuma mentira, numa velocidade dos 120 para 140 km por hora. Você que é caminhoneiro, imagine. A velocidade foi tão grande, e era um carro, e a Scania era um carro tão grande, que quando ele perdeu um Focus, aqueles Focus hatch, né, novão, bonito, preto, quando ele passou, irmão, meu carro tremeu literalmente. Só o vento, só a força do vento que ele passou. Giselma, que é uma mulher forte, Giselma é uma mulher forte, segura. Ela começou a chorar. Quem conhece chamar deu para saber o que aconteceu. Porque ela viu a morte, ela começou a chorar, meu Deus. Eu disse, não, calma aí, minha irmã. Aí eu disse, não, aí alguém foi. Eu já, né, a mentinha rápida, alguém quis me matar. Eu fiz uma coisa proposital. Porque ali, no mínimo, ele ia passar por cima, ele ia me achatar. Eu acho, né? Não sei. Porque ele é alto, né? Ele ia passar, entendeu? Era para matar eu e a esposa. Mas eu estou guardado no esconderijo. Aí eu digo, deixa, eu vou saber que esse cara é todo de marcha. Você vindo de Propriacente de Aracaju, depois da Pirunga, do lado, você vindo do lado direito, tem um posto de combustível da Sorriso, chama Sorriso. Aí, o cara parou no posto. Eu digo, agora eu vou dar flagrante dele. Ele vai ser preso agora em flagrante. Porque o que ele fez foi um crime no Código Penal chamado crime de perigo, causar perigo a outra. Aí quando eu chego lá, eu vou prender ele agora. Que ele abre a porta, ele já abre assim. Ele grandão, maior do que Everton, ele. Ou seja, eu estava cheio de álcool, estava cheio de droga, estava cheio de sei lá de quê. O que eu sei é que o diabo, o inimigo, está assim, ele não vai ser pastor em Maruí. Eu estou aqui, né? Vou matar ele e a mulher. Mas eu estava guardado no esconderijo.